falamos muito nas igrejas, em missões, falando do que está no site Portas Abertas. Inclusive, nós nos voluntariamos para trabalhar nessa parte de missões com um grupo chamado Portas Abertas, a igreja perseguida. E lá tem os relatórios dos países que mais oprimem cristãos. E podem ter certeza, nesse momento em que nós estamos cultuando a Deus aqui, muitos crentes estão morrendo em outros países porque simplesmente são crentes. E aqui nós estamos com a plena liberdade para glorificar a Deus, para adorar o nome do Senhor, para andar com a nossa Bíblia. E em outros países isso não acontece. Eu ouvi um guia turístico falando no Egito, quando estava conduzindo algumas pessoas ali no Egito, algumas pessoas, um pastor estava falando, eu vi esse pastor falando aqui de Fortaleza, que estava nessa caravana para Israel, e eles passaram pelo Egito. E ali ele, dentro do ônibus com os turistas, ele falando com o guia turístico, e o guia turístico lá no Egito falou, disse: olha pastor, eu sou crente, mas ninguém não sabe não, porque aqui eu ando com a minha Bíblia escondido, por causa da repressão sobre os crentes. E nós aqui às vezes temos vergonha de dizer que é crente. Nós deixamos Jesus por qualquer coisa. Nós abandonamos Jesus por um copo de bebida, por uma noite de pecado, pelas orgias do mundo. E não nos damos conta, esquecemos, deixamos o inimigo cegar o nosso entendimento sobre a volta de Cristo, que já está bem aí pertinho, já está perto de acontecer. E o apóstolo Paulo nos explica como vai funcionar isso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, ou na minha outra tradução diz, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que é o nosso caso, está aqui o apóstolo Paulo explicando dentro desse contexto, de que a igreja não foi reservada para passar por um período que será o período mais destrutivo e o pior período que essa terra já enfrentou, que é o período da grande tribulação. Mas nós não estaremos aqui, porque a última trombeta soará e nós estaremos para sempre com Cristo na eternidade. E aí o apóstolo Paulo, nos versículos que nós lemos, nós entendemos por alguns textos bíblicos, inclusive nós encontramos essa palavra presença, visita, chegada rápida, que é o arrebatamento. Ela aparece 24 vezes para descrever a volta de Jesus. Então isso vai acontecer. Eu quero dizer para todos que aqui estão, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E cabe a nós estarmos preparados para este dia. Jesus sabe, pastor, quando isso vai acontecer? Sabe. Mas disse que ele não sabia, somente o Pai. Ele não falou isso, que só o Pai sabia este dia, que quando vai acontecer? Sim, mas Jesus falou isso como homem. Ele estava na sua pessoa humana, que alguns atributos ele não tinha naquele momento como homem, mas depois que ele ressuscitou, que se sentou à destra do Pai, que voltou ao seu estado de glória original, o Pai um só, ele disse para João nos últimos capítulos de Apocalipse: eis que cedo venho. Então Jesus sabe
quando voltará para arrebatar a sua igreja. Então, cabe a nós nos prepararmos, estarmos atentos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16, olha o que diz a palavra de Deus: quem são os participantes do arrebatamento? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui eu entendo que o arrebatamento é composto por alguns elementos. Primeiro elemento é o elemento surpresa. Acontecerá num abrir e fechar de olhos. Será muito rápido. Não dará tempo de chamar ninguém. Não dará tempo de se despedir de ninguém. Você poderá estar no seu trabalho, ou no colégio, ou na universidade, ou em casa, ou na rua caminhando, nos seus afazeres. De repente uma trombeta soará, e quem vai ouvir essa trombeta, pastor? Aqueles que estiverem em comunhão com Deus. Quem estiver ligado com Deus, quem estiver em comunhão com o Espírito Santo, quem estiver em santo, que é uma palavra hoje que não se santificar a vida. E quando eu falo santificação, eu não me refiro a você se tornar uma pessoa antissocial, uma pessoa metida, que não fala com ninguém, que não cumprimenta ninguém. Ah, não, é porque eu sou crente, agora não, o negócio que é comigo é você aí, eu aqui. E não foi isso que Jesus ensinou. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E a luz brilha no meio das trevas, no meio da escuridão. E o sal serve perfeitamente para temperar a comida que está insossa, como nós falamos aqui no nosso cearenseis. E como é que nós daremos testemunho da pessoa de Jesus, se nós não estivermos no meio das pessoas que não conhecem a Cristo? E aí é nesse meio onde eu mostro a diferença. As pessoas vão olhar para mim e verão que há uma diferença. Pai, esse fulano aí é crente. A gente não vê ele chamar palavrão, a gente não vê ele com imoralidade, a gente não vê ele falando em bebida, ele fazendo as coisas muito corretamente. Essa pessoa aí é crente. Cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, é simpático, é feliz, é alegre, louva ao Senhor. Todo mundo olha para essa pessoa e vê que tem algo diferente nele. E aí quando descobre o que é porque ele é crente na pessoa de Jesus. Isso é santificação. Não é você viver isolado como se tivesse um mosteiro, recluso, clausurado, trancado, sem se misturar com as pessoas. Não, fale com seus vizinhos, fale com seus amigos, cumprimente a todos, para que eles vejam o brilho de Cristo em você. E quando o pecado estiver proliferando ao seu redor, fazer a diferença diante de todos. Porque você tem em mente que naquele momento Jesus pode voltar. Era assim que os apóstolos andavam. Era assim que os discípulos dos apóstolos andavam. Era assim que os pais da igreja andavam. Eles andavam como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E quando apareciam as tentações da vida, eles diziam não, porque eles amavam ao Senhor. Não é, porque senão eu vou perder meu cargo, senão vão me excluir da igreja.
querido, mais importante do que cargo é o céu. Mais importante do que cargo é a salvação. É você ter certeza, que eu acredito que você tenha, que se Jesus voltar agora, você sobe. Será que você tem essa certeza? Será que você tem essa convicção? Se você não tiver essa convicção, eu quero orar por você nesta noite. Precisamos ter essa certeza. A Bíblia diz em Mateus 24, 36: mas daquele dia e hora, como eu falei agora há pouco, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Em Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra de Deus, Tito 2, 13: aguardem aventurada esperança. Diga comigo, esperança, que inclusive é o que está aqui escrito na minha camisa e da minha esposa em vários idiomas. A palavra esperança é a nossa maior esperança, é o céu. Nós não esperamos por político nenhum. Nós não podemos confiar em ideologia política nenhuma. Nós não podemos esperar pelo homem. A nossa maior esperança é um dia morar no céu. É Jesus voltar e nos levar para vivermos com Ele para sempre na glória. Tito 2,13 diz: a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Segundo elemento é o elemento chamado invisibilidade. 1 Tessalonicenses 4,17 está escrito: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Porque o processo do arrebatamento é o seguinte: vai tocar uma trombeta. Como vai funcionar? Vai tocar uma trombeta, e essa trombeta, primeiramente, ela provocará a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo ao longo da história. Mas pastor, não tem mais nem a cinza desse pessoal. Para nós, mas para Deus isso não é impossível. Pastor, e aqueles que morreram afogados no mar, e os que morreram queimados, que não tem mais nada? João Batista, ninguém sabe nem onde é que está o corpo, nem a cabeça de João Batista. Nós não sabemos não, mas Deus sabe. O apóstolo Pedro, Deus sabe. O apóstolo Paulo, Deus sabe. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles vão ressurgir com corpo de glória, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, que será um corpo incorruptível. Não importa se é fortinho, se é magrinho, não importa, filho, todos nós receberemos um corpo de glória. Seremos iguais ao Senhor em forma corpórea, um corpo de glória, porque carne e sangue não podem ver a Deus. E aí, quando os mortos em Cristo, e aí será a vez da igreja, a igreja será transformada, você será transformado, eu serei transformado Jesus, e participaremos da ceia no céu, das bodas do Cordeiro, do recebimento do nosso galardão. Será tudo isso de forma invisível, ninguém vai ver. E aí tem um processo da imaterialidade, ou seja, não é algo tangível, não é algo físico, palpável, é espiritual. E ainda tem o elemento da velocidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, aqui, a palavra grega, até porque o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Alguém aqui já ouviu falar na palavra oftalmologia? Já? Pronto, a palavra oftalmologia é uma palavra grega, é a união de duas palavras, oftalmo, que é olhos, e logia, que é estudo, o estudo dos olhos. E aqui no grego, quando o apóstolo Paulo diz abrir e fechar de olhos, ele está utilizando duas expressões. A expressão oftalmo, que é de olhos, e a expressão átomo. Quem aqui já ouviu falar em átomo quando estudava química, física, né? Que o átomo é a menor divisão de uma matéria. Você vai quebrando uma matéria até que ela fique indivisível. Não dê mais para dividir, ficou ali microscópio, é o átomo. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Será no abrir e fechar de olhos. Você piscou o olho, já está no céu. Vai ser um processo muito rápido. A velocidade será tamanha. Tu já está ali glorificando a Deus no céu, com milhões e milhões e milhões de salvos no céu, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos celebrando a vitória final, que agora é o recebimento do galardão. Aleluia! Mas pastor, e como é que vai ser quando chegar no céu? Porque tem gente que pensa que Jesus vai começar a chamar fulano, Mariazinha, vem cá, Joãozinho, vem cá. Olha aqui as coisas erradas que tu praticou lá na terra, está vendo? Teus pecados aqui, ó. Tem gente que pensa isso. Mas irmãos, o que vai acontecer é completamente o oposto. Quando você chegar no céu, Jesus vai apresentar as tuas obras, o que foi feito para Ele aqui na terra. O que é que tu tem feito para Jesus aqui na terra? E quando eu falo para Jesus, eu falo diretamente referindo-se à obra dele. E Jesus disse assim: tiveste fome, deste-me de comer, tiveste sede, deste-me de beber, eu tive frio e tu me agasalhaste. E o pessoal ali, os apóstolos, os discípulos perguntaram: mas Senhor, quando foi isso? Quando tu fizeres aos meus pequeninos, estarão fazendo para mim. Então, quando eu faço pela igreja, quando eu faço pelo meu próximo, fala próximo é independente de religião. Jesus não falou de religião aqui não. Em sua obra, no trabalho de evangelização, quando eu trabalho na vocação que Ele me entregou, que é pregar, e outros que é louvar, e outros que é orar, e outros que presidem, que trabalham à frente dos ministérios, fazendo a obra de Deus, isso é galardão. E aí quando chegar lá na glória, nós receberemos os nossos galardões, e quando todos forem premiados, aí nós participaremos da grande ceia das bodas do Cordeiro, o casamento mais esperado da história do universo, é o casamento da sua igreja. E aí eu pergunto a você: você quer participar desse momento? Eu vou melhorar a minha pergunta: você vai participar desse momento? Você tem certeza que vai? Mas se nós vamos glorificar esta noite, porque Ele morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados, curou.
firmou os nossos passos, e lavados e remidos, morar no céu. Aleluia! Mas, amados, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, escute isso, e essa pesquisa dizia, falando sobre a volta de Jesus, que 61% dos americanos acreditam que Jesus Cristo vai voltar. E depois fizeram outra pesquisa falando de arrebatamento. 44% dos americanos acreditam no arrebatamento da igreja. Eu tenho ido ministrar esses dias sobre Israel. Israel é o relógio de Deus. E você já deve ter visto aí alguns pregadores, pastores, dizendo que não, que Deus não tem mais plano com Israel, que Israel não tem mais nada a ver com profecia da parte de Deus, que a igreja substituiu Israel. Não é o foco da mensagem hoje. E eu respeito aos pastores, aos irmãos de outras denominações que acreditam nisso, mas eu não vejo amparo bíblico que prove, que mostre que Deus não tem mais plano com Israel. Eu tenho aqui centenas de provas bíblicas e até mesmo históricas de que Deus ainda tem plano com Israel. Terça-feira eu tenho 2 ministrações, na verdade à noite é uma ministração, sendo que à tarde de terça-feira eu estarei em um podcast de uma faculdade que inclusive me convidou, e eu estarei fazendo parte do corpo docente dessa faculdade, na área de teologia, e eles me convidaram para participar de um podcast para falar sobre a guerra de Israel com Hamas. E à noite eu estarei retornando a uma grande igreja, uma grande igreja que eu amo, a Assembleia de Deus Tempo Central lá em Pajuçara, cujo presidente é o meu pai na fé, o pastor Paixão. E eu ministrei terça-feira à noite lá, sobre Israel, o relógio de Deus. A igreja estava lotada. E aí o pastor, de noite ainda, pastor, me mandou uma mensagem, meia-noite. Pastor Israel, filho do pastor Paixão, que agora é o presidente da igreja, dizendo: pastor Júnior, o pessoal está querendo que o senhor volte aqui, para terminar. Porque não dá para terminar, muita coisa. E aí, queridos, terça-feira agora eu estarei voltando lá, para continuar a segunda parte da mensagem sobre Israel. E lá na igreja, no púlpito comigo, estava um pastor, que é amigo pessoal, do diretor de jornalismo da TV Band. Os irmãos já devem ter ouvido falar no Herman Hesse, e ele é o diretor de jornalismo da Band. Falou de mim para o Herman Hesse, e o Herman Hesse entrou em contato comigo, para que eu participe do programa deles de TV, quarta-feira, meio-dia e meia, 12h30 da tarde, que é o Boa Tarde Nordeste, para falar sobre Israel. As pessoas estão, principalmente os cristãos, estão atentos, porque Jesus disse: olhai para a figueira, e a figueira é Israel. Quando ela já tiver brotado e dado seus frutos, quando ela tiver frutificado, é sinal de que está perto o verão. Israel frutificou, Israel cresceu, renasceu em 1948. E hoje Israel é uma das 10 maiores e mais poderosas nações do mundo. O poderio bélico militar de Israel é um dos mais fortes do mundo. E isso que está acontecendo aí é seríssimo, mas eu não tenho como ministrar sobre isso hoje. Mas o que eu quero dizer para você é: Jesus está voltando.
Por mais que alguns pastores de outras ortodoxias, de outras linhas teológicas, digam que não, que não, que não, eu quero pedir um favor a você. Antes de você acreditar nele, procure fontes bíblicas e históricas que tragam uma maior explicação sobre a realidade dos fatos e sobre o que realmente é verdade. Ainda tem plano com Israel. Israel é um relógio profético e aponta para a volta iminente de Jesus. Então, por isso, igreja do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: é tempo de se firmar, é tempo de buscar a Deus, não podemos mais brincar. Eu quero dizer a todos aqui, em nome de Jesus, se firme com o Senhor, se você quiser ir morar no céu. Mas o que é o céu, pastor, que o senhor tanto fala? Como é que é lá, pastor? Irmãos, é difícil descrever o céu, porque o apóstolo Paulo esteve lá, ele foi arrebatado, e ele disse que o que ele viu e ouviu, ele não conseguiu reproduzir em palavras. Imagine como deve ser lindo, irmão. Ele não conseguiu dizer o que viu. Deve ser algo completamente diferente do que nós estamos acostumados aqui. Pastor, e nós vamos nos conhecer no céu? É óbvio. Imagina um céu onde ninguém se conhece, parece um monte de zumbi. Não existe isso no céu. Nós vamos nos conhecer, mas em uma nova dimensão, numa dimensão espiritual. Eu saberei quem é a minha esposa, mas não haverá entre nós coabitação, porque isso era quando estávamos em carne. Nós estaremos no estágio superior, que é um estágio de glória. Mas eu saberei quem é quem, conhecerei a todos, e nós estaremos lá no céu comemorando. Valeu a pena, conseguimos, chegamos, conseguimos, pessoal. Estamos no céu e vamos viver para sempre com Jesus. Vale a pena ser crente. E eu vou terminar dizendo 7 características do céu. Como é que a Bíblia chama o céu? Primeiro, Hebreus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia chama o céu de um reino que não pode ser abalado. Também chama o céu em 1 Pedro 1,4 de herança que está reservada para os santos. Onde estão os santos aqui? Eu vou perguntar de novo. Onde estão os santos de Deus aqui? Aleluia! 21:2 diz que o céu é uma cidade adornada, e é nessa cidade que nós vamos morar. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4 que o céu é um lugar de plena felicidade. Lá não vai ter tristeza, aquela cara de quem chupou limão azedo, aquela antipatia. Não vai existir isso no céu, irmão. Será alegria, felicidade, gozo, paz que nós teremos no céu. A Bíblia também diz que o céu é uma cidade santa. Apocalipse 21:10 também diz que é uma terra de descanso e paz. Apocalipse 14:13. E o Senhor Jesus disse também que o céu é a nossa morada. João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, casa é só uma, mas moradas são muitas. E diga assim: uma morada é minha. Ah, não, de novo, vai dar certo. Diga assim: uma morada é minha. Eu estou falando do céu.
Se você não se alegra com a mensagem do céu, eu quero orar por você, meu irmão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver. E eu acho linda essa parte, porque Jesus não disse o céu, né? Disse assim: para que onde eu estiver, estejai vós também. Mas por que eu achei interessante essa parte? Porque mais importante, pastor Valdés, do que o lugar, é com quem nós estaremos lá. Não existe um céu sem Jesus, irmão. A nossa maior alegria não será somente morar no céu, mas morar com Jesus no céu. Alguém aqui vai querer dar um abraço em Jesus, irmão? Aleluia. Porque nós só vamos morar no céu porque Ele nos amou, a vida por nós. E às vezes, músicos, queridos, pastor, nós somos tão ruins, nós pecamos, nós desobedecemos, nós reclamamos, nós murmuramos, e Jesus suportou toda aquela afronta, suportou o peso da cruz, porque Ele disse, quando Pedro reagiu com a espada, Ele disse: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria aqui 12 legiões de anjos. Meu filho, falando aí, ó, cada legião tem 6.000 soldados, pastor. Imagina 12. Irmão, não ia sobrar nem um pó daqueles homens. Mas Jesus não chamou e se entregou, Ele se entregou voluntariamente, Ele quis se entregar, porque Ele, naquele momento, Ele pensou na igreja Nova Israel. Ele pensou em mim e pensou em você. Então, antes de qualquer coisa, lembre-se que você só vai morar no céu porque Jesus morreu pelos seus pecados. Isso é motivo de você glorificá-lo toda hora, de você agradecer, porque a nossa alma estava aprisionada pecados, e Jesus feridas que estavam expostas, Jesus curou, Jesus perdoou, não importava o teu pecado, Ele perdoa e nos transforma em uma nova criatura. Então eu quero pedir a você que esta noite, por favor, fique de pé, que este louvor é um louvor de gratidão ao Senhor pelo céu. Porque se Jesus voltar agora, nós subiremos. Quem crê diz amém. Ou se Ele te chamar individualmente, você estará também com Ele. Por isso andai vós apercebidos, disse Jesus, porque quando nem ao menos espereis, o Filho do Homem virá. Vamos louvar o nome de Jesus, e logo após eu quero orar pela tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus.
nós te louvamos. Eu quero, esse aqui todo mundo sabe, eu quero ouvir você adorando a Ele. Aleluia. Meu Deus. Jesus. E bastará dia, Jesus. dia. E aí, o que vai acontecer? Dia eu vou deixar esse torrão alegre. Quero saber. Dia voarei. Deixa o disco voador. Apenas eu ao brinde do Senhor. Possa ter atrai a mim. Não vacilarei. Responder. A ti, quando então eu passo ao doce forte não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. A ti louvar. Jeová. Eu quero orar primeiramente por aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não é crente. Eu quero orar também por aquele que se afastou dos caminhos do Senhor e que hoje quer se reconciliar. Eu quero também orar por aquele que está se sentindo fraquinho espiritualmente e precisa de fortalecimento espiritual. A glória de Deus está aqui nesse ambiente. Está aqui nesse lugar. Ei!
Yamanereva. Ei, nei amanarava. Namanaya, suderimine. Fala, Jesus. Namanayas. Aleluia. Eu creio, Jesus. Canchorimiandereva. Sunemene canderema. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, Jesus. Espírito de Deus. Ira manereva. Ei. Deus Todo-Poderoso. Espírito de Deus. Aviva teu povo, Jesus. Espírito de Deus. Eu quero chamar à frente aqui aqueles que querem oração. Aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus. Aqueles que querem se reconciliar. Deus está presente aqui. O Espírito do Senhor falou coisas tremendas a nós esta noite. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu não estou bem espiritualmente, eu quero oração. Eu quero orar por você esta noite em nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, venha. Se não, me procure ao término que eu oro por você. Aí passaram a não fazer mais nada. E aí foi que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, explicando sobre o dia do Senhor que virá como ladrão de noite e tal. Explicou mais uma vez, porque tinha ficado uma parcela em dúvida do que faria ou não faria, se cuidava da vida, se não cuidava, se parava tudo. Aí o povo ficou em dúvida. Aí eu expliquei para esse jovem: meu filho, cuide da sua família, trabalhe, estude, conquiste seus bens e esteja apercebido, vigilante, porque quando Jesus voltar, vai ficar tudo aí, meu filho. Deixe tudo aí, porque o que está reservado para nós é infinitamente melhor. Amém? Então eu digo para você: cuide da sua vida, trabalhe, estude, tenha seus afazeres, seus projetos, não deixe de comprar sua casa, não deixe de comprar seu carro, não pare a sua vida, contanto que, não esqueça, você é morador do céu. Você vai para o céu. Deixa tudo isso aí, meu irmão, e vamos para o céu. Amém? Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Amados irmãos, maravilha, Deus seja louvado. E no momento que essa senhora estava aqui sendo usada por Deus, e a gente fica pedindo interpretação de línguas, né? O Senhor nos dá a condição de interpretar. E teve um momento que o Senhor estava falando assim: a noiva está vestida. As nossas vestes hoje se diferem em todos os sentidos. Um manga curta, outro paletó, outro vermelho, outro branco. Mas a noiva do Cordeiro, as suas vestes nos santos são idênticas. Idênticas.
E o Senhor, usando essa serva, disse: olha, ora, chora e se purifica. E troca essas vestes, porque tu andarás comigo. O Senhor nesta noite está chamando gente a um estado de purificação, de separação, de contaminação, que tornam as vestes sujas. Vestes sujas é oportunidade para Satanás tornar acusador. E o Senhor chama nessa noite você para esse estado de purificação, porque você andará com Ele. Você andará com Ele. Você é noivo. O apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, creio que a igreja passa por experiências. Muitos aqui têm testemunhos para dar. O apóstolo Paulo foi arrebatado. Já aconteceu comigo também da mesma forma. Eu fui arrebatado. Falando do céu, que nós não temos como explicar o céu. Eu fui levado por 2 anjos a um lugar chamado céu, recebido pelo Senhor. Os anjos me levaram. A velocidade que esses 2 anjos me levaram a este lugar, que eu creio que era o céu, fui recebido por um varão de branco, de idade, de cabelos brancos. E ele, a sua voz eu não ouvia, mas ele disse: entra na cidade e anda. E eu entrei na cidade e andei, e comecei a me maravilhar nos primeiros passos daquela cidade. E eu continuei andando e eu me maravilhei de tal forma que eu quero voltar logo, porque eu vou falar para os meus irmãos como esta cidade, como este lugar. E eu fiquei apreensivo. Quanto mais eu andava, mais maravilhado, mais coisas inefáveis eu via. E eu digo: agora está chegando a hora, eu vou começar a me aproximar do varão de branco. E eu comecei a me aproximar e dizendo assim no meu coração: eu vou levar para os santos. E quando eu me aproximo dele, ele faz assim com a mão. Meus irmãos, em nome de Jesus, tudo quanto eu tinha fotografado, tudo quanto eu tinha registrado, somente com a mão dele assim, ó, assim, veio tudo para a mão de Deus. E ele disse para mim: agora vai, porque neste dia o teu ministério está sendo fortalecido. Ministério fortalecido são experiências que nós temos com Deus, para dizer que verdadeiramente Ele voltará, Ele virá para buscar um povo, para dizer que verdadeiramente o seu único filho e amado filho veio para nos resgatar, nos libertar do domínio do Deus deste século, nos tirando de uma vida a qual estávamos aprisionadas pelos nossos pecados e delitos. E a Bíblia diz que Ele expôs publicamente, através de uma cédula, a qual, nos comprando publicamente, despojou o inimigo e nos deu os céus como herança, como promessa. Você ouviu as ministrações aqui? Eu creio que a igreja conhece esta ministração, mas eu creio que a igreja trouxe muito mais, recebeu muito mais através desse ensino, dessa ministração do arrebatamento da igreja. Vamos orar, vamos encerrar este trabalho em nome de Jesus. Que Ele vive, oh aleluia, oh aleluia, porque Ele vive. Temor não há. Seu oh, está nas mãos. Deus enviou. Deus enviou. Seu filho. Agachando-me a garrafa.
óleo sobre a tua cabeça. Derrama, Senhor, agora sobre a tua cabeça. Óleo, não falte óleo sobre a tua cabeça. Bate palmas ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço pela vida deste casal missionário. Eu te agradeço, meu Deus, por essas vidas que aqui estão. Os meus filhos da glória, pela vida do pastor Fernando, os que estão empenhadas, dedicadas nesse ministério, em trabalhar para ti, fazer a tua obra, anunciar as boas novas. Amado, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Pai, eu te agradeço, meu Deus amado, pelo recém-nascido em Cristo Jesus, por aquele, meu Deus, a qual levantou a sua mão para te aceitar como único e suficiente Salvador. Meu Deus amado, que esse possa enxergar, meu Deus amado, neste momento, meu Deus, contigo está o perdão, que ele possa enxergar agora, meu Deus amado, caso ele tenha pecado, meu Deus, o perdão, meu Senhor da glória, mas que ele permaneça, que ele persevere. Aqueles que perseverarem até o fim herdarão, receberão, aleluia, a salvação. Os lares, as famílias, os filhos, oh meu Deus, as gerações, gerações anteriores e posteriores, meu Senhor da glória, dos teus filhos que aqui estão, sejam abençoados, tocados por ti, vida e vida com abundância, vida e vida eterna. Pai, nos recompensa, meu Senhor da glória, dos mais altos céus naquele grande dia, com os galardões, como aqui o teu servo ministrou, Pai. E que o amor de Deus, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, seja com toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada por toda a face da terra. E a igreja diz: bate palmas ao Senhor.